responsabilidade de auditoria interna junto aos órgãos de governança. Este evento, online e presencial, é mais uma realização do IIA Brasil para difundir a profissão. Ao final do evento, serão reservados 15 minutos para responder às perguntas dos participantes aqui presentes e também aos participantes online, que poderão enviar as perguntas pelo chat da plataforma. Contamos com a ilustre presença dos palestrantes Kleber Barros, Fernando Furtado, Robert Uniman e com a calorosa contribuição de Paulo Gomes, que irá moderar este enriquecedor encontro. Convidamos para compor a mesa Kleber Barros. Kleber Barros é graduado em Administração de Empresas, cursando MBA em Gestão de Negócios e concluindo o curso Agenda Executiva em Saúde com foco na eficiência. Profissional com mais de 18 anos de experiência na área de consultoria, iniciando a sua carreira em Big Four, com especialização em auditoria interna e gestão de riscos. Ao longo da sua carreira, atuou em clientes nacionais e internacionais em segmentos variados, como mercado de consumo, indústria farmacêutica, construtora, incorporadora, prestação de serviço, agronegócio e saúde. Na área da saúde, realizou trabalhos de auditoria interna nos maiores hospitais privados do Brasil. Na Grant Thornton Brasil, é sócio e líder do setor de saúde, atuando diretamente na área de GRC, coordenando projetos de auditoria interna, gestão de riscos e controles internos em grandes organizações públicas e privadas. Convidamos também Fernando Furtado. Fernando Furtado é contador pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, e pós-graduado em controladoria pela FECAP, São Paulo. Iniciou sua carreira em 2008, dedicando-se às áreas de governança corporativa, compliance, gestão de riscos e controles, liderando projetos envolvendo auditoria interna, leis Sarbanes-Oxley, modelagem de processos e plano de continuidade de negócio em diversos segmentos de negócio. Atualmente é diretor da Risk Advisor Services, na BDO Brasil. Convidamos também Robert Uniman. Robert Uniman, advogado, sócio fundador da Robert Uniman Advocacia, é conselheiro da administração do Banco do Brasil, membro do Comitê de Tecnologia e Inovação, também no Banco do Brasil, foi membro titular do Conselho Fiscal da Vale e membro suplente dos Conselhos Fiscais da Eletrobras e da Petrobras até abril de 2023. Foi membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Auditoria e membro coordenador do Comitê de Pessoas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Atuou também como conselheiro fiscal em várias empresas, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, JBS, Raia Drogasil, Eternit, Tietê Energia e Celesc. Atuou como conselheiro no IESBA, Conselho Internacional de Padronização de Práticas Éticas para a Profissão Contábil e de Auditoria por 5 anos, em Nova York. Graduado em Direito pela Pontífice Universidade Católica no Rio Grande do Sul, PUC-RS, possui pós-graduação em Direito Processual Civil na mesma instituição, pós-graduação em Planejamento Estratégico pela ESPM, Rio Grande do Sul, especialista em arbitragem pela Universidade de Santa Cruz no Sul, Unisc-RS, e especialista em Direito e Processo Tributário pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMPRS. Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal, certificado pelo Programa de Certificação de Conselheiros IBGC. Convidamos também para moderar este evento, Paulo Gomes.
Paulo Gomes é diretor-geral do IIA Brasil, diretor executivo do IIA Brasil desde 2014, é membro do Comitê de Auditoria da Fundação Real Grandeza, do Comitê de Auditoria da FUNCOGE, que reúne 70 empresas do setor elétrico brasileiro, membro do Conselho Fiscal do Flamengo e assistente técnico da Agência Americana Antidoping, USADA. Auditor de carreira aposentado de Furnas, onde foi superintendente de auditoria até 2017. Durante a carreira, liderou a reestruturação das áreas de auditoria, controle interno, compliance e riscos, integridade. Liderou a implantação de auditoria em tecnologia da informação e do processo de sistema Eletrobras. Executou auditorias no ambiente SAP, no projeto SOX. Tem participações em auditorias que resultaram em abertura de comissões de sindicância. Apoiou investigações a pedido do Conselho de Administração e Fiscal. Elaborou programas de auditoria para diversos processos, incluindo perícia contábil. Elaborou parecer na revisão de normas e acompanhou a CGU, TCU e a agência reguladora em diversos trabalhos de campo. E, neste momento, senhoras e senhores, aqui presentes e online, passamos a palavra ao moderador Paulo Gomes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vocês que estão presencial aqui, é muito bom estar com vocês, contato físico é ótimo, voltar o novo normal, né? Existe uma tendência de você fazer esses eventos híbridos, né? E então nós temos também grande parte online, sejam bem-vindos também. Os moderadores, eu como moderador e vocês como nossos convidados, parabéns, que é uma mesa realmente composta de profissionais de alto nível. Inclusive tem um advogado, que é conselheiro, e é sempre bom ter um advogado perto dos auditores, né? Então, parabéns pela vinda. Bom, então, o nosso propósito é fazer essa aproximação, né? A responsabilidade da auditoria junto aos órgãos de governança, é importante essa integração, porque hoje a palavra-chave é você integrar e trabalhar em conjunto para dar um resultado melhor e proteger bem as organizações, criar uma blindagem mais robusta, porque a gente precisa realmente de ter essa blindagem, que o mundo corporativo está cada vez mais com riscos elevados, eu diria até que é mundial, então a gente precisa dessa integração entre a auditoria interna e os conselheiros, os órgãos de governança, e até mesmo, eu diria, quando se fala das linhas de defesa, porque você tem, sempre vamos lembrar, a linha de defesa, você tem, normalmente assim, os conselhos, você tem as linhas de defesa dentro da organização, e tem não só o órgão fiscalizador, e tem os auditores externos, que você também tem que interagir. Então, sejam bem-vindos e muito obrigado. E, no final do evento, a gente vai falar mais sobre, atender as perguntas, não só quem está presencial e as pessoas que estão online, para fazer diretamente pela plataforma Gultu. Sejam bem-vindos. Nesse momento, a gente vai iniciar com algumas perguntas, né, Paulo? Com as perguntas aos palestrantes, onde, Paulo, você fique à vontade para prosseguir. Se quiser também, eu posso te ajudar aqui com as perguntas. Bom, lógico que, logo que lançamos o evento, já temos várias perguntas, né, durante esse período, porque realmente é um tema que chama bastante atenção. Então, a primeira pergunta, eu gostaria de começar pelo Cléber Machado. Na sua opinião, como o Conselho de Administração ou o Comitê de Auditoria estão se interagindo com a auditoria interna? Há uma sinergia entre os órgãos de governança e a auditoria interna? Tudo bem? Agora sim. Bom dia a todos, é um prazer muito grande aqui participar dessa mesa, né, desse evento com vocês. Repito, né, o que o Paulo mencionou aqui sobre esse contato presencial, né, e a todos que estão online, isso é sempre muito importante.
Agradeço o IA também por convidar, é sempre importante, né, estar presente nessas rodas aqui. Aí o Paulo falou, o Kleber Machado, mas eu não estou narrando o jogo ainda, tá? Aí, só para quebrar um pouco do gelo aqui. Vamos lá. Indo direto à pergunta, Paulo, o que a gente tem visto, assim, né, eu vou trazer um pouco da experiência do que eu estou vendo no dia a dia, é que depende muito, né? Depende muito da estrutura de cada uma dessas empresas, do nível de maturidade que cada uma delas se encontram, né? O que estamos vendo na prática são comitês que estão muito ativos e participativos junto com os órgãos, junto com a auditoria interna, e tantos outros que estão no nível de maturidade ainda de implementação, que estão um pouco distantes, né? Que não participam desse dia a dia, né? Não tem essa participação. E eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu tenho vivenciado. Eu tenho clientes que acabaram de abrir, né, de capital, estão no mercado, estão se estruturando. Então, os executivos, eles nos contratam para fazer o trabalho de auditoria interna, né, e não tem internamente ainda uma estrutura para reportar. Então, a gente fica reportando encontro a cada 3 meses com o comitê de auditoria, passando um pouco daquele resultado, e não tem a troca das principais preocupações que existem para endereçar, né, os riscos do negócio, né, as preocupações, as estratégias, essa visão do comitê. Então, hoje a gente não tem, né, a resposta depende muito de cada uma dessas estruturas. É empresa familiar, se tem capital aberto ou não, né, tem outras situações que a empresa está abrindo capital, mas tem o dono ali, o olhar do dono ainda muito envolvido, né, então hoje você tem diferentes, né, estruturas de acordo com o porte de cada uma dessas companhias. É o que a gente tem visto hoje, e quando não tem essa participação, o comitê está muito voltado para olhar as demonstrações financeiras, contábeis, e pouco para dar o olhar da auditoria interna, né? Então, e as que têm essa estrutura estão participando ali dos riscos, das principais preocupações, endereçando, né, o que existe de formulário de referência para a auditoria interna caminhar com foco estratégico, né, e cobrindo ali, tentando atender os principais riscos das companhias. Okay. Por favor, Fernando. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, obrigado, Ia, pelo convite. Acho que acho que o Kleber colocou bem a situação, que a gente vê também em mercado é justamente isso. As empresas, não tenho tanta experiência, acho que tem profissionais aqui que têm mais experiência que eu em termos de anos, mas o que eu já consegui ver aí desde que eu iniciei minha carreira dentro da auditoria interna mesmo, é que cada vez mais se ouve falar de agentes de governança se relacionando com a auditoria interna. Antes era muito embrionário, a auditoria interna era uma questão, não era muito estratégica, né, na companhia, era uma questão mais operacional ali, de ver uma preocupação específica. Então, a gente trabalhava muito com escopos de visualizar ali uma área de suprimentos, se falava que as áreas de maiores riscos eram lá, folha de pagamento, suprimentos, e hoje em dia não, hoje em dia acho que graças a essa relação com os órgãos de governança, com os agentes de governança, a gente tem uma auditoria interna, ela foi elevada para um nível um pouco mais estratégico. E é como o Kleber disse, a gente precisa separar, então a resposta depende, porque a gente tem empresas bem estruturadas em relação aos agentes de governança, então tem uma maturidade no ambiente de controles que é bem grande. E essas empresas, normalmente, que atuam no mercado regulado, acaba tendo uma relação maior, mais estruturada dentro de um ambiente de controles internos. Já uma empresa ali no segmento familiar ou uma empresa menor ainda não tem esse nível, ainda não tem um estatuto para o comitê de auditoria, então a relação é um pouco mais difícil, então não está muito bem documentada qual o papel, porque até então a gente falava que o Conselho de Administração era realmente, as questões eram muito mais vinculadas à parte de demonstração financeira, então qual o risco financeiro que a companhia tinha. Hoje não, hoje a gente tem até auditor interno participando de rodadas com o comitê de auditoria, com o Conselho de Administração, então isso eu acho que acaba elevando a auditoria também para um nível estratégico na organização. Por favor, Roberto. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês.
junto aqui aos meus colegas de painel e a todos vocês que nos assistem aqui, presencial e remotamente. Eu estou muito satisfeito em escutar que um auditor respondeu depende, né? Porque essa é uma pergunta, aliás, essa é uma resposta que dizem que normalmente advogado dá, né? Mas pode ser isso ou pode ser que não, depende, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Depende da estrutura da empresa, depende se ela tem capital aberto ou não, e depende muito do entendimento que as pessoas têm e que ocupam esses cargos a respeito dos papéis de cada um. Tá? Nós temos empresas que estão muito bem estruturadas e, consequentemente, o auditor interno está presente em boa parte das reuniões aqui dos conselhos de administração e, mais presentemente, também nos conselhos fiscais, onde eu já atuei. Agora, é uma tarefa, né, árdua também de aculturação, né, desses conselheiros a respeito dos temas e competências relativos aqui ao Conselho de Administração e a interação deles com a auditoria interna, com a externa, com controles internos, enfim. Eu acho que nós vivemos um momento de valorização da auditoria e, nesses 5 anos nos quais eu atuei como membro externo do Conselho de Práticas Éticas para a profissão contábil de auditoria no IESMA, nos Estados Unidos, eu aprendi algo que eu acho que é muito relevante e que eu não vejo ser divulgado aqui no Brasil, que é a importância da função pública que está inserida intrinsecamente, né, na profissão contábil e especialmente na de auditor. Por quê? Porque existe um compromisso com a verdade e um compromisso, né, com a sociedade, ou seja, as atividades que são executadas pelos auditores, as demonstrações financeiras que são assinadas por eles e demais documentos, são documentos que, enfim, são públicos e, com base neles, decisões estratégicas e de investimento são feitas. Então, eu acho que essa é uma característica, uma qualidade, acho que relevantíssima da profissão e que eu acho que os próprios auditores, sejam externos, internos, enfim, precisam se apropriar mais, eu acho que dessa característica para poder fazer com que as pessoas com quem eles interajam, né, consigam entender a importância, né, do porquê que tal informação precisa ser informada adequadamente, com segurança. Por quê? Porque com base, né, na responsabilidade e no peso, digamos, social e técnico que a profissão do auditor tem conferido pela própria legislação e pela própria sociedade, isso faz com que esses números, né, e essas avaliações todas que são feitas sejam muito relevantes e essa importância, no meu ponto de vista, só vai crescer cada vez mais. Nós temos uma segunda pergunta, né? Com base na experiência dos senhores que compõem a mesa, o Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria estão bem consolidados nas organizações? Está claro quais são os seus papéis e responsabilidades? Então, eu vou dividir essa resposta em duas, Paulo, porque o que acontece? Tem aquela divisão que a gente comentou até na primeira pergunta, ali de empresas mas com uma maturidade maior dentro do ambiente de governança e empresas que têm uma maturidade menor. Então, vamos pegar, por exemplo, a empresa SOX, que tem o compliance ali, porque tem o capital aberto na Bolsa de Nova York. Então, elas já têm um requerimento ali por exemplo, uma obrigatoriedade de ter um comitê de auditoria. Então, quando você analisa, já tem lá os papéis que devem ser desempenhados por esse comitê de auditoria, qual o papel do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal. Então, para todos os agentes de governança, a gente tem ali qual é a função daquele agente de governança e o seu papel em relação também à auditoria interna. Quando a gente vai para outras empresas, muitas delas que são menores, que têm um ambiente menos maduro, elas acabam tendo essas empresas como referência, mas nem sempre elas chegam a ter
aquele nível de estrutura como estas. Então, eu dividiria nessa resposta. Hoje a gente já vê que, por exemplo, o comitê de auditoria, principalmente o comitê, ele já tem uma preocupação maior com a questão de governança risco compliance dentro da organização, então já tem uma preocupação do resultado do trabalho da auditoria interna, mas não igual aquelas que têm uma obrigatoriedade, que são nos mercados regulados, como o SEC, CVM, Bacen. Robert. Dentro do universo, vamos chamar, das empresas mais maduras de governança, né, especialmente aqui as de capital aberto, é mais comum haver um melhor entendimento a respeito dos papéis e das responsabilidades, né, tanto do conselho quanto do comitê de auditoria. Agora, essa premissa, né, ela precisa ser levada em consideração no aspecto que nem todos os conselheiros, por exemplo, sabem a diferença do que é a atividade do auditor externo, do auditor interno, ou mesmo, né, da área de controles internos. Então, a gente se costuma escutar em algumas situações, né, digo, bom, ok, a auditoria que fez o seu trabalho, está aqui o relatório, agora, o que eu faço com isso? Né? E, com isso, existe um sentimento, muitas vezes, que é de insatisfação, né, quando o trabalho é apresentado, porque, primeiro, é um trabalho que é, muitas vezes, entregue em uma forma muito longa, com uma linguagem muito hermética, e, com isso, simplesmente a sensação é de frustração. Então, como é que eu vejo, né, como conselheiro, essa situação e o que fazer? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, chegar, né, um auditor, por exemplo, interno, chegar e perguntar para os conselheiros, bom, tem alguma dúvida? Muito provavelmente os conselheiros dirão que não. Por quê? Porque tem vergonha de dizer que não sabe, né? De que forma a gente pode resolver isso sem criar, né, desconforto? Acho que quando o trabalho, né, é contratado no início das atividades, eu acho uma forma assim, muito adequada e suave de se fazer, que o próprio auditor, ele, de forma proativa, né, explique, né, para aquele conselho quais são as suas atividades, as suas responsabilidades, qual é o trabalho que será realizado e, por fim, que produto advirá desse trabalho. Eu acho que essa é uma forma, digamos assim, de oportunizar àqueles conselheiros que, porventura, não conheçam a informação, né, ou não conheçam tecnicamente o que está sendo contratado ou o trabalho que será feito, deles também fazerem perguntas, sem, com isso, se sentirem expostos, né? Agora, para que isso aconteça, me parece importante que haja uma mudança na postura, né, do próprio auditor. Ou seja, não atuar única e exclusivamente de forma reativa, mas sim proativa, né? Dando ciência para as pessoas, especialmente aqui para os conselhos, né, de que também existe uma função educacional aqui. Então, por exemplo, quando né, algum cliente chega no meu escritório e me pergunta, né, como tributarista, bom, isso aqui, né, o que tu achas? Aí a pergunta, eu devolvo, eu digo, qual é o teu objetivo com esse assunto? Porque, às vezes, o objetivo, às vezes, é só criador para uma pessoa. Por quê? Porque sabe que não vai ter dinheiro para pagar a outra parte, então a gente vai pendurar uma sentença na parede. Então, é muito importante, eu acho que a gente e os auditores, nesse sentido, poderem delimitar, né, e perguntar, né, o que está sendo objetivado com esse trabalho e o que eles esperam receber, né? Eu acho que é um trabalho, digamos, que eu faço como profissional e também quando atuo nos conselhos, que é uma atividade que eu chamo que é de medição de expectativa. Sabe? Com isso, nós teremos, eu acho que
uma maior possibilidade de diminuir aquelas frustrações que nós vemos acontecer quando os relatórios são emitidos, né? Por quê? Porque as pessoas elas, já saberão as suas responsabilidades, o que será feito e o que será entregue. E, com isso, diminuindo aquela coisa do conselho. Tá, lá vem eles de novo com essa 100 e tantas páginas aqui que a gente vai ter que ler e, no final, vamos ter que achar um jeito, porque eles não dão aqui nesse trabalho uma perspectiva de como é que esse assunto vai ser solucionado. Então, para isso, eu acho que o próprio auditor ele precisa se vender melhor. E vender-se melhor significa ensinar as pessoas com quem eu vou trabalhar qual é meu trabalho, por que eu estou fazendo isso, né? E por que as atividades que eu estou, e as informações que eu estou pedindo, por exemplo, elas são relevantes. Isso muda, né, na medida que eu explico para as pessoas o porquê disso, né, quem tem que oferecer ou quem tem que prestar essas informações, as pessoas ficam menos desconfortáveis, né? Porque a gente sempre tem que lembrar, bom, chega lá o auditor, né, ou a auditora, né, terno cinza ou preto, taier cinza ou preto, cara amarrada, diz não para tudo, e a postura que a sociedade vê é o seguinte, é o cara do não. Não pode fazer isso, ou isso aqui que eu estou fazendo está errado. Tá? Ainda que isso seja verdade, a comunicação entre o profissional e a empresa na qual ela trabalha, ou para a qual ela trabalha, ou para a qual ela está prestando o serviço, ela pode ser e deve, no meu ponto de vista, ser mais amistosa, sem, com isso, perder a sua independência. Então, eu acho que existe a necessidade, digamos, de uma reformulação, uma reinvenção da própria profissão para que, no desempenho da sua atividade, a sua atividade seja mais valorizada e não simplesmente aquele, bom, empresa de capital aberto, a gente só pode contratar a Big Four, tanto faz uma quanto outra. Entende por quê? Porque não existe a percepção de que se agrega valor, de uma maneira geral. E eu acho que isso pode ser e tem que ser mudado. E ninguém melhor do que vocês, auditores, que trabalham com isso, para sensibilizar não só as empresas, como a sociedade, da importância do trabalho que vocês realizam. Barros, por favor. Claro. Robert, perfeito. Eu acho que a sua fala ela está super em linha com o que eu estou vendo no dia a dia, né? Mensalmente, eu tenho reuniões com comitês de auditoria, com conselho de administração, e isso que você disse é a rotina, né? Infelizmente, assim, de que a gente tem nos deparado. Às vezes você tem lá assuntos que são extremamente relevantes, que você vai para a reunião, você passa por aquilo em 10 minutos e não tem um questionamento sobre o que foi apontado, né? E da mesma forma, assim, do auditor, né? Então isso acontece. Eu vejo o papel do auditor de fato para provocar, e lembrando que às vezes a gente não tem a melhor estrutura de reporte, né? O auditor interno não tem a melhor estrutura de reporte em muitas empresas. Então tem o envolvimento direto da diretoria, né? No seu trabalho, do CEO envolvido nisso. Então, para chegar nesse momento de ter interação com o comitê de auditoria, muitas vezes nós externos, ou quem está no dia a dia interno da empresa, tem uma dificuldade até de acessar, né, o comitê para que exista esse alinhamento, né? Então, quando não tem esse reporte adequado, é um complicador. E aí você não tem só que fazer o convencimento ou ali essa aproximação para explicar o seu papel ao comitê, mas tem que quebrar alguns paradigmas internos dentro da empresa, de convencimento, inclusive da diretoria, de explicar a importância de ter esse momento com o comitê de auditoria. Semana passada, eu estava no comitê de auditoria, apresentando os pontos, e a resposta que veio foi: vocês vão resolver isso quando? Para um auditor externo, auditor interno que estava fazendo, né, de uma empresa contratada, quando vocês vão resolver? Aí eu digo, não é nosso papel resolver isso, né? Aí você começa a explicar. E aí, olha como o curioso disso tudo. Eu tive esse momento, só que antes, porque quem contrata o auditor, em algumas vezes o auditor externo, é a própria diretoria, né? A gestão. E aí ele contrata, e eu falo, é importante ter o alinhamento com o comitê, é importante ter o alinhamento com o comitê, é importante ter o alinhamento com o comitê. E só na reunião do comitê viram a importância de ter um alinhamento, porque estava todo mundo, ninguém estava na mesma página.
Então, isso, Robert, é super importante, né, o que você disse, é o que a gente tem nos deparado, mas, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que existe isso, tem tantos outros, aí o Fernando falou também, né, de empresas que estão estruturadas, o comitê, isso está muito bem estabelecido e flui muito bem. Né? Já tem os papéis, o conselho, o comitê, né, atuando de uma forma muito estruturada. Então, é isso, ótimo posicionamento. Obrigado. O que eu acho só importante nós colocarmos em perspectiva é o seguinte: o número de empresas no Brasil que não é estruturado é muitíssimo maior do que as empresas que são estruturadas. Então, muito provavelmente, a imensa maioria dos clientes, dos auditores, sejam internos ou sejam internos, será de empresas não estruturadas. E, para isso, é preciso que se desenvolva, ou que os auditores desenvolvam, justamente essa capacidade de comunicar, né, e de ensinar para as pessoas quais são as suas atividades, porque o simples fato de haver um comitê de auditoria não significa que a vida do auditor se fará mais leve. Por que isso? Eu sei porque eu já fui coordenador de comitê de auditoria, né? Não sendo, obviamente, o responsável técnico, mas, enfim, porque havia uma necessidade de que o coordenador fosse conselheiro. E só o seguinte, um dos grandes atravancadores, né, do comitê de auditoria eram justamente alguns dos sócios, porque não entendiam, né? Ou seja, uma empresa fazendo uma série expressiva de aquisições, né? E eles estavam simplesmente fazendo. Então, o due diligence, isso não passava pelo comitê de auditoria. Não, isso aqui é coisa dos sócios, nós estamos fazendo. Então, quer dizer, eu tinha que eu estava numa situação na qual simplesmente alguns dos sócios da empresa disseram: não, isso aqui tu não precisas olhar, né? Porque está entrando agora. Eu digo, sim, agora, quanto problema está entrando aqui que nós não estamos vendo, e não estamos vendo porque determinados sócios não queriam ou não achavam que essa era uma competência do comitê de auditoria. Ou seja, nós estávamos lá, né, mas a postura era: não, vocês vão olhar depois, vocês têm que olhar o que está no negócio, o que não está, ainda não vejo. Sabe? Então, e aí a mim só coube perguntar, digo, sim, mas qual é o comitê de auditoria que vocês querem? Né? Porque aí eu preciso ver se esse comitê de auditoria, se essa formação, ou se essa competência do comitê de auditoria que vocês desejam, se é algo com o qual eu me sinto confortável ou não. Não é? Então, nesse sentido é que eu acho que é muito importante a gente pensar que nossa vida será difícil. Por quê? Porque as empresas que são estruturadas, e mesmo nas estruturadas, há essa questão difícil, né, muitas vezes, de desconhecimento dos conselheiros. Aí eu falo mais dos de administração. Normalmente, os conselheiros fiscais têm uma noção melhor a respeito do assunto, em função da competência do próprio órgão por qual se candidataram. Mas, quando nós falamos de conselheiro de administração, nós também temos esses problemas, e nas empresas que são menos estruturadas ou praticamente não têm estrutura, né, eu acho que o desenvolvimento pessoal e a habilidade pessoal do auditor, né, tem que ser cada vez maior. Para quê? Para que haja percepção de valor no seu trabalho. Né? Porque, senão, é uma atividade que é muito importante, não há dúvida, né, mas que as pessoas não sabem o quão importante é. Né? Por quê? Porque a dificuldade, muitas vezes, das pessoas em abrir os números, né, é maior do que a importância de alguém que vai identificar onde é que estão os gargalos. Né? Ou seja, eu prefiro perder dinheiro, mas não ter um auditor, ou sonegar informações desse auditor. Por quê? Porque eu não quero que ele saiba exatamente o que eu estou fazendo. É uma característica natural da gente, do povo brasileiro. E antes eu estava comentando, é mais difícil, né, já existem estudos aqui nos Estados Unidos, é mais difícil nós falarmos sobre dinheiro do que sobre morte.
Tá? Então, eu acho que se os auditores, especialmente aqui os internos, se derem conta da dificuldade ou de como é sensível o objeto do seu trabalho, eu acho que eles certamente irão buscar uma capacitação para saber, né, como melhor eu me comunico com o meu cliente ou na empresa com a qual eu trabalho. Eu acho que isso é de fundamental importância, porque cada vez mais eu vejo que o importante não é só o que, mas é o como. Né? E o como cada auditor vai ter que desenvolver essa capacidade, essa sensibilidade de saber identificar como é que eu sensibilizo o meu cliente ou como é que eu sensibilizo os órgãos de governança da empresa na qual eu trabalho, os meus superiores imediatos. Era um relato que eu gostaria de fazer. Obrigado, Robert. Aproveitando essa sua estatística, né, que o pessoal fala mais de morte que de dinheiro, né? Eu diria até que o Conselho de Administração está mais consolidado no mercado que o Comitê de Auditoria, né? O Comitê de Auditoria tem entrado quando existe uma exigência dos órgãos fiscalizadores, né? A Bolsa de Valores passou a exigir que as principais empresas tenham Comitê de Auditoria, né? E que envolve alguns trilhões de reais, né? Um exemplo que eu tenho na prática do comitê onde eu estou, da Rio Grandeza, que é um fundo de pensão, é o 8º do país, e só existe o comitê porque houve uma demanda do órgão regulador, a Previc, que resolveram que os 17 maiores fundos deveriam ter um comitê de auditoria. E esses 17 maiores fundos talvez tenham um patrimônio de quase 1 trilhão, né? Acho que não chega a isso. Mas os 350 fundos que existem no país estão em torno de 4 trilhões. Então, você tem aí 3 trilhões perdidos que não tem comitê de auditoria. Então, você tem a oportunidade no mercado, né, de você atuar. Agora, como foi falado aqui na mesa, existe muita empresa familiar, será que o sócio quer um comitê de auditoria? Às vezes, mal ele tem um auditor. Então, o que é importante perceber é que esse mercado é crescente e vai precisar da nossa mão de obra. A tendência é você ser chamado. Agora, a gente tem que estar preparado, né? Os principais assuntos, os maiores riscos do negócio, será que o auditor tem conhecimento? Às vezes o auditor não tem conhecimento, mas ele tem que procurar ter o conhecimento. Se ele está dentro de uma empresa, ele não sabe os maiores riscos da sua empresa, então ele não está fazendo o papel dele como deveria. Porque existe risco tão sério que às vezes o auditor não percebe, fica naquele trabalho mais de rotina, de caixa, de tesouraria, de contas a pagar, contas a receber, recursos humanos. Às vezes, a continuidade do negócio, às vezes o auditor não está vendo a questão operacional do negócio. Então, essa percepção que nós, na nossa profissão, temos que perceber que, mesmo que o sócio não queira, né, o auditor tem que procurar saber quais os maiores riscos podem ser mitigados e pode contribuir de alguma forma e levar esse reporte para a administração. Bom, com relação à terceira pergunta, na sua visão, né, começar pelo Robert, o Conselho de Administração ou o Comitê de Auditoria estão bem alinhados com o chefe da auditoria interna? Os trabalhos executados pela auditoria interna são utilizados para a tomada de decisão? Olha, eu diria que o Comitê de Auditoria, né, como órgão de aconselhamento, digamos, do Conselho, quer dizer, ele tem que estar afinado com o Conselho de Administração. Essas atividades, eu vejo que, eu acho que precisam ser, a interação precisa ser aperfeiçoada, né? Justamente porque existem, sem dúvida nenhuma, questões que são muito técnicas, especialmente aqui nas empresas de capital aberto, mas ainda é uma relação de extremo formalismo e que, por vezes, acaba prejudicando, né, a relação entre o Conselho, o comitê e os próprios auditores, para a gente saber, olha, onde é que nós chegamos, qual é o nosso problema, o que nós precisamos chegar,
entende? E para isso, de novo, eu acho que é preciso que haja uma mudança na postura das pessoas, né? Porque o auditor sabe quais são os pontos legais, quais são os textos de lei, o que tem que ser atendido. Agora, ele precisa tratar disso de uma forma menos hermética com o comitê de auditoria e esse, por sua vez, com o conselho de administração, né? É preciso que haja, eu acho que um fluxo maior de relacionamento entre os conselhos, tá? De uma maneira geral. Por exemplo, conselho fiscal, junto com o conselho de administração, nós vemos que essa interação é rara, né? Mas e quando acontece é porque tem algum tema muito específico para ser tratado, né? Eu tenho uma posição pessoal que é um pouco diferente. Eu penso que a empresa, né, ela se beneficia mais do trabalho quando há uma maior interação entre esses órgãos e a gente consiga entender. Por exemplo, se eu sou conselheiro de administração, ok, eu sei qual é a linha estratégica que está sendo dada e eu sei quais são, na verdade, as fiscalizações que precisam ser feitas, né? Se eu estou no Conselho Fiscal, bom, eu tenho que fazer as devidas fiscalizações, mas eu preciso saber, né, com que óculos eu leio aquela informação que está vindo, na verdade, da auditoria do próprio comitê, né? Então, para isso, é importante nós sabermos o que a empresa está fazendo, quais são as metas, quais são as perspectivas, para onde é que esse negócio está indo, para eu poder fazer uma avaliação, digamos, mais adequada a respeito do assunto e identificar se algo mais não precisa ser contratado em termos de objeto, de auditoria, né, para que não aconteça como nós também vemos acontecer, lamentavelmente, com frequência, que é aquela pergunta, mas como, né, especialmente quando nós temos escândalos, mas como é que a auditoria não viu isso? Na verdade, a auditoria não foi contratada para aquele trabalho, tá? E as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam de uma maneira geral, né? E aí o grande público, e vocês podem perguntar, mas por que o Robert está falando do grande público? Porque também faz parte da nossa sociedade e também da percepção da importância da profissão de cada um. Então, na situação como nós vemos hoje, é preciso que cada um entenda, né, qual é o objeto desse trabalho. Porque senão a expectativa da sociedade, e também não é diferente das empresas, qual é? É que a auditoria seja um processo em que a gente entra lá com uma pá que vai até o fundo do oceano e que vai puxando absolutamente tudo que tenha, né, e que tem que trazer tudo, e na verdade o objeto não é esse. Essa seria uma atividade absolutamente inviável de ser contratada. Agora, para isso, né, eu acho que é mais fácil os auditores explicarem isso, né, de forma antecipada e proativa, do que simplesmente depois serem taxados ou chamados, né, de não eficazes para ser educado, né? Então, de um outro lado, nós temos aqui um crescimento do risco das empresas, né? Existem cada vez mais, nós estamos vendo aqui cada vez mais novas variáveis sendo agregadas aqui à matriz de risco das empresas. E também, para isso, me parece muito importante que os auditores estejam alertas para que sejam capazes ou se qualifiquem para poder fazer esse tipo de trabalho. Porque o trabalho de auditoria, para mim, só vai aumentar. A quantidade, né, a variedade de objetos, ela só irá aumentar. Então, para isso também é importante que, na medida em que seja feita, né, um chamamento, uma cotação, enfim, de um trabalho, que o próprio auditor, a examinar o objeto, ele também diga, olha, se vocês querem isso, tal resultado, vocês precisam contratar isso que está sendo dito, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, porque senão, se nós ficamos quietos e não dizemos nada, né, o cliente, que é a parte hipossuficiente, ou seja, ele não conhece tecnicamente, né, o que o auditor conhece, ele depois vai... É muito fácil para ele, digamos, dizer para o auditor no final, olha, isso aqui não me serve,
né? Esse relatório não é o que eu queria, e aí ele vai dizer, e eu não tenho condições de saber, né? Eu não tinha condições de saber no momento da contratação que o que eu queria, né, o que eu almejava em termos de resultado, né, não fosse cobrir esse assunto. Então, eu acho que quem tem mais conhecimento técnico precisa sempre ter, né, o dever de comunicar isso para quem tem menos conhecimentos. Para quê? Para que não haja esse tipo de desconforto. E a mesma situação acontece também comigo como advogado. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, tem tais e tais e tais e tais situações. É isso que tu queres? Precisa de mais alguma coisa? E eu acho que é uma mudança que não é tão difícil de fazer, né? Mas é preciso que haja disposição do auditor em agir dessa forma e também preparo, né? Porque existem várias formas de nós dizermos as coisas. E a experiência que se tem é que, bom, auditores são duros, né? E eles têm que ser duros. Tá? A resposta deles precisa ser técnica e precisa ser firme. Mas isso não significa que eles não possam, né, ter uma forma de comunicação que seja mais suave. E com isso, de novo, não se perde independência, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que só se traz o cliente para mais perto. Por quê? Porque o cliente vai pensar o seguinte, esse auditor entende o que eu estou precisando. Por quê? Porque ele, de forma proativa, já disse, o que vocês estão contratando não é o que vocês querem ou o que vocês precisam. Então, acho também importante fazer essa observação. Muito obrigado. Perfeito. Kleber Barros, por favor. Ok. Ótimo, Robert. Complementando aqui um pouco, né, da sua fala, e tendo até o objetivo na resposta assim, do papel, né, e se o comitê, se os trabalhos de auditoria interna estão sendo utilizados para tomar decisão, eu vejo que não. Né, assim, pelo menos a experiência que eu tenho no dia a dia é que, para auxiliar na tomada de decisão, eu não infelizmente, né, eu não vejo. O que nós estamos observando assim, é que, de fato, você leva os seus achados, você discute-se, né, a implementação disso tudo, e depois cria-se controles, fala de criar controle, mas isso, por muitas vezes, comparado, engavetado, né, não tem o desenvolvimento. Isso, infelizmente, acontece com muita frequência, até porque, né, Robert falou, tem muito mais empresas, né, as estruturadas são muito menores do que as não estruturadas. Então, infelizmente, isso ainda acontece, e o que a gente vem, né, o papel do auditor aqui para reforçar essa fala, da nossa importância, acho que a gente começa a gerar, porque assim, o auditor ele tem que ser independente, ele é independente, né, muito pragmático, mas todos os trabalhos hoje que eu faço de abertura, né, da minha abertura, relacionamento com o cliente, eu deixo claro que assim, a auditoria interna ajuda a gestão na tomada de decisão, né? Nós temos um papel importante consultivo também, né? Então, a gente vai ter até a recomendação, mas o que eu vejo como um fator que pode mudar isso, porque pode mudar essas instâncias a que esse trabalho seja, de fato, utilizado para tomar decisão. Não adianta a gente sair e começar um trabalho, vou fazer um contras a pagar, um contras a receber numa empresa e com um checklist pronto do que eu vou fazer. A gente precisa entender o negócio que a gente está auditando. É muito importante. Quais são os riscos daquele negócio? Como eu endereço isso? Quando você coloca e faz, Robert, esse alinhamento da expectativa no começo, colocando na mesa quais são os riscos, o que você já viu, o que você já estudou, o que possivelmente será coberto, você começa a ganhar tanto a pessoa que está sendo auditada, quanto depois os órgãos, né, de governança, os comitês e conselhos. Isso ajuda e ajuda muito. Eu tenho uma atuação muito forte no segmento hospitalar, né, apesar de ter feito outros. E quando eu entro para discutir, né, os riscos da operação, né, com os comitês, com as pessoas que estão envolvidas, é diferente. Né, você tem ali, porque ao final do trabalho, a entrega da auditoria, ela está ajudando a gestão, do ponto de vista, olha os achados que tem, olha o que tem de melhores práticas para tratar desse tema. Você dá o conforto para o comitê de auditoria e para o conselho, olha, eles estão sendo assertivos no que está sendo proposto, o plano está cobrindo as principais preocupações, mas isso é um trabalho árduo. Nós, auditores, precisamos fazer isso, precisamos quebrar esses paradigmas, né, e estar mais ao lado das pessoas que a gente está fazendo, com
sempre com toda a independência, mas mostrando, a gente conhece o segmento, a gente estudou o segmento, a gente está propondo aqui, né, o resultado desse trabalho ele vai ajudar. E aí, Robert, você falou, e quando a gente chega nessa instância, a gente também tem que evoluir na forma que a gente está apresentando nossos trabalhos. Né? Então, você aí com aqueles relatórios extensos, né? O cara não vai lembrar de pegar, peraí, mas a auditoria já fez, deixa eu ver o que aconteceu naquele processo para auxiliar na minha tomada de decisão. Se tem algo mais executivo, que já enderece ali, né, numa leitura rápida ali, de 4, 5 páginas, que veja as principais preocupações, isso facilita muito para que né, as áreas, as segundas linhas ali e os órgãos de governança utilizem cada vez mais os trabalhos de auditoria, né, para auxiliar nas suas tomadas de decisão. Então, conhecer muito do segmento, sei que é fácil, principalmente para a gente que está cada hora num setor, mas é conhecer do segmento, né, e fazer planos que foquem e enderecem os principais riscos daquela operação. Bom, muito bem. Eu tenho uma experiência que eu vou passar aqui. Nem todo o presidente do conselho, dos presidentes do conselho, ele às vezes aciona o auditor, né, ou o comitê. Então, eu acho que talvez, às vezes você vai ter que se apresentar, porque imagina você, aparece uma notícia no jornal negativa da empresa que você está representando, aí um colega seu, vem cá, você é auditor, não viu isso? Então, acho que o auditor tem que se propor a procurar, porque eu já ouvi de algum chefe de auditoria, o conselho me chama, eu não vou lá. Eu não faria isso. Fernando, por favor. Tá. Não, obrigado. Bom, dentro até da pergunta, a gente, acho que o Kleber, na segunda resposta, falou um negócio interessante. Hoje é difícil a gente ver nas organizações, aquelas menos estruturadas, um nível de reporte adequado no modelo de auditoria interna. Então, quando a gente fala ali do chefe executivo de auditoria, então, indo lá para o modelo das 3 linhas de defesa, quantas empresas hoje que não são maduras, que não é por uma obrigatoriedade, ela consegue atender aquele nível ali de reporte que até está descrito no IPPF do IA, que é o reporte administrativo e o funcional ali do chefe executivo de auditoria. Então, hoje, não são muitas empresas que conseguem ter esse nível de reporte. Isso acaba impactando também no uso desses trabalhos de auditoria interna. E fazendo também um pouco do advogado aqui, do auditor interno, é que a gente muito se sabe dos casos que a auditoria não pegou. Mas e tudo que a auditoria já preveniu? Isso a gente também não fica sabendo, porque a gente não tem esse dado. Então, a gente tem que trazer também isso para o debate, porque é importante, porque o trabalho ali de governança, de gestão de riscos, ele é um arcabouço ali que muitos conselhos e comitês acabam utilizando, muito não é formalizado, mas ele acaba prevenindo. Então, é essencial o trabalho de auditoria interna, defendendo aqui um pouco do objetivo dos trabalhos. Mas, ainda assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais ali de educação, de colocar na cabeça dos gestores o quão é importante o modelo das 3 linhas, né, do reporte de auditoria, essa independência dos trabalhos de auditoria, e que realmente não aconteça aqui, conforme os colegas falaram, de não colocar o relatório numa gaveta e os planos de ação e recomendação ficarem engavetados ou por uma questão ali de falta de tomada de decisão. Na primeira resposta, a gente estava falando que a auditoria interna, se for comparar 10 anos atrás, 13 anos atrás, que é o que eu tenho de experiência, a gente não via, ela era muito focada, como a gente estava conversando aqui, num trabalho de contas a receber ali, que teve alguma duplicidade ou alguma questão um pouco mais séria, mas era muito focado. Hoje não, hoje a gente trabalha com escopos pré-definidos, que realmente tem um objetivo estratégico ali no final, e eu acho que esse é o caminho que a auditoria interna deve seguir e vai seguir. Não, eu tive uma experiência que contar aqui, até encenar aqui. Isso aqui é o Conselho de Administração. Está aqui. Aí eu fui chamado, o senhor Paulo Gomes, senta aí, por favor, na frente do Conselho. Olha, eu recebi aqui 3 propostas de aditamento de contrato, 150 milhões cada um. Eu queria que você fizesse a auditoria e me desse um resultado em 15 dias. Já aconteceu comigo. Aí você vai falar que não vai fazer, que não sabe. Eu reuni a equipe, fiz uma força-tarefa, trabalhamos até sábado, domingo, naquele processo de licitação para ver se estava dentro dos conformes da legislação
e nas práticas do setor de energia elétrica, né? E, então, não deu para você dar uma abrangência 100%, mas os pontos levantados serviram para a tomada de decisão do Conselho. Por quê? A gente percebeu que, nesse processo, cada empresa concorrente ganhou em um contrato. Então, houve ali uma reunião entre as empresas para cada um ganhar. Dava aquela impressão, né? Agora, o processo estava legal, dentro das normas, dentro da lei, dentro do orçamento, mas tinha esse indício que esse negócio foi combinado previamente. Então, eu acho que o Conselho queria ouvir alguma coisa parecida, né? E nós conseguimos fazer isso. E fizemos uma questão, outra coisa que é importante, na hora que você for dar o seu parecer, a sua conclusão, até um conselheiro falou assim, não, então você coloca aí que nós podemos aprovar. Eu falei, não, o auditor não faz esse papel. A gente colocou que, pelos exames realizados, o Conselho está apto para deliberar sobre o processo. Então, eu não falei de aprovação. Quem vai decidir a aprovação é o Conselho. Então, tem que ter esses cuidados, e você faz dentro do seu escopo, você faz uma amostragem, limitação do que você fez, você não viu 100%. Então, tem que ficar bem claro o escopo que você utilizou nesse trabalho. Então, agora, qualquer um pode ser chamado. Olha só, como chefe de auditoria, se não tiver um comitê de auditoria, vão chamar o chefe de auditoria. E se tiver o comitê de auditoria, provavelmente vão chamar o comitê de auditoria. Eu estou passando uma experiência que eu vivenciei. Às vezes a limitação é até mais importante do que o próprio resultado do trabalho, né, Paulo? Acho que só em complemento que o Paulo mencionou, eu recebi uma solicitação de um CEO, né, de uma empresa, que ele falou assim, está tudo legal, vocês estão vindo aqui, estão fazendo o trabalho, mas vocês trazem problema, já aconteceu. Né, eu quero ir à atuação, eu queria ajuda de forma preventiva. E aí, uma solicitação que ele me fez foi assim, eu tenho aqui alguns processos que são contratados, que, a depender do valor da sala, tem que subir para o conselho financeiro fazer aprovação. Eu gostaria muito de um trabalho antes dessa aprovação. Aí eu falei, mas aí eu vou fazer parte do processo, né? Então, como que eu vou auditar? Eu estou fazendo parte do processo, estou ali participando, auxiliando. Ele falou, não, eu quero que, uma vez o processo estabelecido, finalizado, você possa fazer uma verificação independente, factual, se aquilo ali caminhou como deveria ser, e a partir daí a gente faria se vai ou não tomar uma decisão de contratação. Acho que parecido, Paulo, com o que você mencionou, né, mas sem dar um aval ali, não, pode contratar. Não, a gente vai fazer um trabalho, qual que é o escopo que foi estabelecido para fazer. Ainda não chegamos lá, mas assim, para mostrar, falar um pouco também, quando é um perfil de um CEO que entende o papel e a relevância da auditoria interna, e está nos provocando, quanto auditor, para ajudá-lo na gestão e na tomada de decisão. Né? Então, quando você tem pessoas que reconhecem isso, também facilita muito o dia a dia da auditoria interna dentro das organizações. Bom, nós falamos muita coisa até agora, né? Estrutura, né? Eu gravei muito o dinheiro e a morte. Esse dinheiro e a morte ficou registrado aqui. Não, porque, na realidade, é o seguinte, quando se fala muito em risco, né, nas empresas, sempre há preocupação com o dinheiro, né? Outra coisa que como a gente é acionado sempre, né, às vezes você tem aquela frase, siga o dinheiro, né? Eu já fui obrigado, às vezes você tem um prazo curto, o conselho pede uma determinada situação, às vezes você tem que fazer o processo ao contrário, você vai do caixa, vê quanto pagou e volta para o processo, né? Porque você, às vezes, tem que precisar de uma resposta rápida, porque o conselho está vendo os números, né? Então, a gente também tem que ter um jogo de cintura, uma habilidade para mudar até os procedimentos normais para você atender uma coisa mais de emergência, quando envolve um risco alto. Então, outra coisa que eu acho importante aqui seria a gente discutir, vários assuntos foram falados de suma importância, mas uma coisa que eu percebo aqui é a questão da comunicação, né, entre nós, os órgãos. Eu, particularmente, como auditor de carreira, eu reconheço que o auditor não é muito bom para vender o seu produto, porque ele está vendendo notícia ruim, né? Então, para você vender um produto negativo, é complicado. E a gente não tem essa habilidade. A nossa formação é cara crachá.
tem, não tem, cumpriu, não cumpriu, e até avaliações, cálculos mais elaborados, né? Estudar o mercado. E tem situações, para a gente não comprometer a nossa independência, já aconteceu de um presidente da empresa, que era membro do conselho, que ele foi questionado no conselho, ele falou: Paulo, o jurídico falou que eu não posso renovar esse contrato, já estourou o limite. Ele queria que eu desse uma notícia boa para ele, mas eu não podia dar, eu tinha que concordar com o jurídico. Não, presidente, olha só, o conselho tem razão, porque se o senhor fizer isso, o senhor pode estar colocando em risco seus bens pessoais. Aí ele começou a aceitar. Então, você tem que mostrar, às vezes, o risco. Às vezes, simplesmente, às vezes o jurídico fala assim, às vezes ele não quer entrar no mérito de ter muita intimidade, fala, está descumprindo a lei, tal, artigo tal, tal. E, às vezes, essa experiência de risco nossa, de auditoria, hoje o Robert, meu xará, é conselheiro, então tem essa visão de risco também, tem o risco jurídico e risco de negócio. Então, às vezes, a gente tem que mostrar para o conselho dos riscos que não só corre a empresa, o negócio, como ele como pessoa física, né? Porque, às vezes, isso mexe com a pessoa, né? Acho que tem que fazer esse papel também. Então, é uma coisa que, isso é uma coisa que a gente vai falando e não para. E essa questão da comunicação, que eu não sei como é que vocês veriam essa importância da comunicação entre nós, né, com os órgãos de governança. Como é que você vai dar notícia ruim? Como é que você fala? Como é que você se aproxima? Ganha confiança, ganha credibilidade? Eu diria que isso aqui é crítico ainda, né? Não existe assim um diálogo à vontade, né, de confiança, nem todas as empresas têm. Então, ainda existe muita desconfiança, pelo menos nas áreas que eu tenho atuado ultimamente. Esse ano, eu queria dar um exemplo, só houve uma reunião em conjunto, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração, devido aos riscos de mercado, notícia ruim de empresas quebrando com processo fraudulento. Aí você foi forçado, né, a fazer a reunião conjunta, e o que me assustou, quer dizer, não assustou, porque você tem que ter segurança quando você aceita um determinado cargo desse. Houve a divisão no parecer tanto do Conselho Fiscal como do Conselho de Administração, estavam esperando o parecer do Comitê de Auditoria. Olha só que situação complicada, né? Então, às vezes, você tem que ter conhecimento do negócio, realmente, não tem como você fugir. Se você aceita um cargo desse, ou de chefe de auditoria, ou de comitê de auditoria, do Conselho de Administração, você tem que conhecer aquele negócio que você está atuando, e saber os riscos que ele envolve, né? Então, e como você vai comunicar isso, né? Essa reunião que não acontecia, eu estou te falando, quando começou a exigência de ter comitê de auditoria, poucas vezes o comitê era acionado. Acho que o conselho não acionava, deixava o comitê lá, e o comitê de auditoria só fica interagindo com o chefe da auditoria, né, com a equipe de auditoria. Mas você via a pauta do conselho, você procurava atuar dentro da pauta do conselho, mas você não era chamado. E, às vezes, o Conselho Fiscal também não era chamado. Então, pela primeira vez, quando o risco era iminente, aí houve uma preocupação em unir todo mundo, né, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Conselho de Administração, para você tentar encontrar uma solução lá com uma situação crítica. Então, como é que vocês poderiam, assim, na visão de vocês, essa comunicação, né? Qual seria o melhor caminho? Eu sei que é difícil, eu reconheço que eu não tenho muita experiência, e é um dos motivos que, lá no IA, eu vi que o auditor não tem muita experiência de comunicação, marketing, né? Fazer um trabalho de divulgação do seu produto. A gente criou uma equipe de marketing dentro do IA, porque a gente não tem esse dom, né, de vender esse produto, que às vezes é uma notícia que não agrada a todo mundo. Então, qual seria o caminho assim, que vocês dariam, dentro da experiência de vocês, para melhorar essa comunicação com os órgãos de governança? Cléber Barros, por favor. Legal, Paulo, isso é importante. Acho que até antes de falar disso, você trouxe um ponto que eu estou atuando no cliente, né, que no processo de contratação, a gente foi muito exposto a nosso perfil, aí eu estou falando especificamente de comunicar o resultado do trabalho, porque o que foi desafiado, a gente teve
passaram por aqui, né, a experiência foi dada, pessoas muito boas que o trabalho tecnicamente foi executado muito bom, mas não sabia dar o recado. A forma de passar a mensagem não era boa. E isso não ganhava a confiança do comitê de auditoria, né, e virava um empecilho. Então, essa comunicação é fundamental, né? É fundamental. É difícil, realmente, é difícil que tenha, mas ela é fundamental. Eu não quero ser repetitivo aqui, né? Mas a gente está falando, do Robert, inclusive, isso tem que caminhar desde o início do trabalho, deixar claro qual que é o papel, responsabilidades do auditor interno, né? Então, isso tem que caminhar desde da etapa de planejamento do trabalho, para, quando chegar no momento dessa entrega, dessa interação, né, isso já está super alinhado, né, com que é a expectativa dos comitês de receberem isso, né. Então, essa comunicação, né, entre auditor interno, entre o comitê, ela acontece em alguns casos. Toda vez, as experiências que eu tenho, quando ela acontece, ela é muito boa, os resultados são muito positivos, né. Eu tive um cliente agora que, cerca de 3 meses atrás, a gente estava discutindo, e exatamente aí a gente tem uma proximidade com o comitê, né? Tem o auditor junto com o comitê. Quando você tem isso muito bem estabelecido, o auditor interno ele consegue, inclusive, ajudar pensando no futuro, nos riscos que estão por vir. Então, eu tenho uma empresa, a gente estava discutindo sobre riscos, né? E aí o papel, o que poderia ser feito para frente, e a gente tinha acabado de sair de olha, eu estou fazendo um processo de compras, né? É uma revendedora de equipamentos eletrônicos, e falou, hoje você está surfando isso aqui, mas esse equipamento que você está comprando e vendendo hoje, daqui a um ano ele não vai estar mais disponível e não vai ser mais o seu principal canal de venda. E aí o auditor provoca isso, né? Quando você tem essa boa comunicação, essa boa interação, que você está alinhado com a estratégia da empresa, o que ele está pensando, o auditor ele consegue contribuir, inclusive, né, não só para aquele olhar passado do que foi transacionado, né, e também contribuir para a recomendação, olha, isso aqui você precisa pensar, né, porque isso aqui pode ser um risco futuro, dado o que você está fazendo hoje. Só que é difícil, a gente não tem uma receita de bolo, a gente precisa, né, como auditores, eu vou repetir uma fala assim, quanto mais a gente consegue demonstrar conhecimento do setor, que a gente está endereçando os riscos, né, corretamente, está dando uma cobertura, né, satisfatória, você vai ganhando ajuda, tanto das linhas, né, de defesa ali, de gestão, primeira e segunda linha, para reforçar toda essa mensagem, para essa comunicação ser assertiva. Mas é muito complexo de fazer isso, mas a gente precisa, com base no nosso conhecimento do setor, e mostrar que a gente está fazendo isso de uma forma assertiva, endereçando os principais riscos. Perfeito. Fernando, por favor. Não, realmente essa é uma questão bem complicada, né? Porque não adianta nada você fazer o melhor trabalho do mundo e no momento que você vai fazer toda a comunicação desse trabalho, você faz de uma maneira errada, parece que nada foi feito e você não vai atingir o objetivo, e sempre é um desafio muito grande para o auditor. Mas o que até a gente estava em reuniões que a gente fez num cliente SOX por alguns anos, e a gente ia comunicar uma MW é sempre difícil de você se comunicar para o cliente. A gente até fala, pô, já não gostam da gente aqui, que a gente já é o cara do não, igual o Robert falou. E ainda você vai dar notícia ruim, aí não tem como a gente ser bem-quisto aqui nesse lugar, mas faz parte do papel do auditor. E a gente tenta passar essa mensagem aos poucos. É uma estratégia que tem funcionado, pelo menos nos clientes que eu acabo liderando, da gente, primeiro, como o Kleber falou, convencer a primeira linha de defesa para perceber quais são os atributos que devem ser melhorados ali na execução do controle, para depois passar para a segunda linha, com as áreas de apoio nos auxiliando, para fazer o reporte para a administração. Então, toda a comunicação a gente tenta fazer aos passos e tentar criar realmente um plano de ação para aquela fragilidade que a gente identificou. Isso, pelo menos, é o que tem se tornado efetivo, pelo menos nos clientes. Ficou um pouco mais fácil, porque é ruim você dar uma notícia ali que impacta de uma vez todo mundo, pega todo mundo de surpresa. Então, quando você também coloca, igual a gente tem falado, na proposta de escopo ali do trabalho, colocar tudo que vai ser olhado, está tudo alinhado, e você vai fazendo comunicação tempestiva, não dá uma comunicação final ali de tudo,
eu acho que acaba amenizando muito o fardo do auditor em dar essa notícia trabalhosa aí. Robert, por favor. Do lado do auditor, quando ele não é chamado, eu sempre acho oportuno que ele pontue formalmente as situações nas quais ele buscou contato. Não só para que ele possa demonstrar, na verdade, a sua postura de proatividade em relação ao assunto, para fins de preservação de responsabilidade, mas para poder efetivamente demonstrar que ele teve, né, uma atitude na companhia de buscar os níveis de governança, conselhos, o CEO, ou quem seja, enfim, para dizer, olha, aqui nós temos que ter um alerta, ou seja, então, simplesmente não ir ao conselho ou não reportar, quer dizer, o simples fato de não fazer acaba ficando muito ruim, né? Porque a gente fica com aquela impressão, bom, quem cala consente, ou eu não estou preocupado com isso, né? Então, eu acho que sempre ressaltar, né, a postura do proativa, digamos, do auditor, eu acho que é muito importante, porque é muito fácil hoje em dia, né, a gente vê em várias situações, a gente simplesmente bota a culpa no auditor. Não quer nem saber, né? O auditor estava lá, não viu, ninguém sabe o que foi contratado, ninguém sabe o que foi feito, qual foi o resultado, mas o auditor não viu. Então, eu acho que também é importante os auditores, eles, né, como eu digo, saírem da casca, né, e sim, bater na porta, digo, olha, isso aqui é um assunto importante, isso aqui tem que ser tratado. Ou seja, aqui existe risco efetivo, né? E esse risco, hoje, ele está cada vez mais se multiplicando. Vocês vejam, né, vocês mencionaram aqui riscos, né, de eventuais perdas financeiras, né? Agora, nós temos um outro risco, que hoje está cada vez mais difícil de ser controlado, que é justamente o risco reputacional, entende? E que a gente não sabe o tamanho, a gente só sabe que é enorme, né? Então, acho que buscar, eu acho que é a demonstração de que, bom, houve essa perda, sim, agora, ela poderia ter sido muito maior. Então, quando a gente dá notícia ruim, eu acho que uma forma da gente tentar amenizar isso, além, obviamente, do que já foi dito aqui, e concordo que, efetivamente, ter o cliente, né, a par e passo, acompanhando para onde a coisa vai, é uma melhor forma, especialmente aí para os órgãos de governança, para acompanharem que o gato está subindo no telhado, não tem dúvida. Não vai, né, o gato não vai depois dizer que está na sala, né, fica difícil. Mas eu diria o seguinte, olha, se vocês acham que está ruim assim, imagina sem a gente como é que estaria. Sabe, a gente virar a lente do óculos para o contrário, quer dizer, fazer com que o próprio cliente se dê conta de que bom que o risco, que a perda é só essa, porque podia ser muito maior. Eu acho que isso, de alguma maneira, sensibiliza, digamos assim, o cliente e também, de uma certa maneira, o inibe de fazer de colocar, digamos, o auditor nessa vala comum de dizer, eles não olharam, né? Então, eu acho muito importante a gente ver aqui, especialmente aqui em riscos reputacionais, auditoria aqui sobre novos assuntos, né? Ou seja, eu tenho capacidade de fazer esse tipo de trabalho, eu tenho liberdade para fazer esse tipo de trabalho, eu quero fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que é muito importante. E a comunicação, às vezes, ela tem que ser realmente incisiva, né? Porque não cabe a quem tem que levantar determinada situação ou determinado risco silenciar, né? Sob pena de a gente sucumbir, né, com uma gestão ou um conselho que é inoperante, ineficiente e que certamente irá se esconder atrás do fato do eu não sabia, só fiquei sabendo disso aqui por meio da auditoria. Então, essa comunicação ela precisa ser aperfeiçoada,
E te digo mais, eu acho que é preciso que os auditores, né, aprendam a como dar essas notícias, que eu acho que é muito importante. Né? Em empresas familiares, a gente sempre fala, né, olha, é preciso que as famílias aprendam a conversar, né, sobre assuntos difíceis, mas de uma forma carinhosa. Transpondo isso, né, para o mundo da auditoria, né, eu diria que é preciso que os auditores conversem a respeito de assuntos difíceis, mas de uma forma atenuada, de uma forma suave, sem esconder qual é o risco, né, mas sem largar, né, assim, a colher quente no meio da sopa, que, diga-se de passagem, é, muitas vezes, o perfil pessoal de muitos dos auditores, né, de simplesmente querer fazer dar uma notícia bombástica e tal. Então, eu acho que é preciso evoluir num sentido de que, bom, essa profissão ela tem que ir ganhando a confiança, como em qualquer prestação de serviço, nós vamos ganhando a confiança do cliente na medida em que o trabalho é realizado. Então, se eu vou atualizando esse cliente, se eu vou mantendo o cliente, digamos, a par do que está acontecendo, eu acho que é um caminho muito sensato e também seguro, porque lá na frente eles não vão poder dizer, isso aqui foi o auditor que nos disse, só nos disse agora. Então, acho que tem muito para evoluir e, de novo, eu acho que essa percepção de mudança de postura pessoal no profissional da auditoria, ela é fundamental. Há pessoas que conseguem fazer esse reset, né, mental sozinhos, há outros que precisam de apoio, e não é vergonha nenhuma, né, a gente procurar apoio para saber como é que nós damos notícias complexas, ou como é que nós fazemos para aumentar a nossa capacidade de comunicação ou fazê-la, digamos, mais eficaz com o menor arrasto possível. Isso faz parte, né? Médicos aprendem isso de uma maneira, né, muito trágica, muito dura, quando eles têm que dar, né, ainda muito jovens, muitas vezes ainda na residência, né, notícias de falecimentos e tal, e isso tem que ser dado de uma maneira que seja, não seja mentira, que seja a verdade, mas que ela seja palatável. Então, acho que é uma sugestão que eu dou, assim, qualifiquem-se no que hoje se chama de soft skills, que de soft não tem nada, né? São as habilidades de comunicação e as habilidades pessoais dos profissionais, especialmente dos profissionais liberais, né? De como é que eles vão evoluir em questões que não são matemáticas, e sim de relacionamento, e como é que eu consigo evoluir para ter não só um ganho de qualidade, mas um ganho aqui de comunicação, de relacionamento, e principalmente de um outro atributo que hoje, no qual se fala muito hoje, que é da mais-valia, né? Ou seja, para que o cliente sinta que o trabalho do auditor agregue valor. Eu acho que essa tem sido a tônica que a gente tem visto, e inclusive nas próprias empresas, né? Alguns executivos dizem, olha, isso aqui agrega valor ou não agrega? Se não agrega, corta. Vocês devem ver, isso deve fazer parte da vida de vocês, né? E a mesma coisa, eu acho que isso deve ser utilizado para a vida pessoal de cada um, porque na medida em que, lamentavelmente, a gente vê que os trabalhos de auditoria acabam sendo contratados muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, aqui por preço, né? Se eu tenho uma capacidade de comunicação mais avançada do que o meu concorrente, né? Eu tenho um ganho competitivo aqui, porque eu certamente, num próximo certame, em outra empresa, esse cara sabe das coisas. Por quê? Porque ele sabe comunicar. Porque a ideia de quem contrata é o seguinte, eles são todos, eles conhecem tudo. Quer dizer, todos, é aquela coisa assim, né? Um professor meu na faculdade dizia, Robert,
todo mundo é mais ou menos na média. Né? Ou seja, existem alguns que são excepcionalmente bons e outros que são excepcionalmente ruins, mas são muito poucos. Então, a ideia, né, o conceito do contratante é o que? Bom, esse pessoal todo conhece o seu assunto. Então, como é que eu me diferencio? Um dos caminhos para essa diferenciação e diferenciação positiva é justamente a capacidade de conseguir se comunicar, de conseguir absorver o cliente quer dizer e de saber como comunicar as coisas e com isso buscar uma relação que seja de duas vias e que no que eu tenho visto aqui profissionalmente acaba fazendo a diferença, sabe? A cereja no bolo que faz a diferença. Pô, aquele cara nos entende, sabe? Por quê? Porque eles partem da base ou da perspectiva de que todo mundo tem um conhecimento, digamos assim, igual. Então, acho que tem muito para melhorar, mas o bom é que, se existe essa falha, também existe uma oportunidade. Né? E aí cabe a cada um identificar se quer ou não evoluir nesse sentido. Perfeito. Nós já vamos entrar nas perguntas, né? Quem tiver oportunidade de fazer, mas antes eu lembrei de um fato aqui dessa questão da comunicação, de tanto eu vi reclamação, às vezes um superintendente ou um gerente reclamava até na diretoria, o auditor foi agressivo no relatório, né? Aí teve uma situação que eu resolvi mudar o formato, principalmente quando era a área técnica de operação, que tinha uma eficiência de 99%, não tinha nem como criticar, e eu comecei a escrever. Foi auditada a área no período tal, constatamos que a área, na parte técnica e operacional, tem um índice elevado de qualidade, porém, na questão financeira e administrativa, quando eu falar, mesmo assim, o superintendente me ligou. Ô, Paulo, tudo bem, você veio muito bem. Quando você escrever, porém, eu estou frito. Então, até isso você pensa que está querendo melhorar, né? E evitar esse impacto negativo, mas mesmo assim eles vão arrumar alguma coisa para falar que nós... Aí agora a moda agora é dizer o seguinte, para não ser duro, eu sei porque eu tendo a ser duro também, tá? E em alguns conselhos eu já recebi assim uma avaliação de que, Robert, você deveria ser um pouco mais suave. Só que eu sou filho de auditor, e de um auditor que era, quando trabalhava, muito duro. Né? Então, tem certas coisas que, quando a gente acha que tem clareza sobre determinadas situações, a gente não tem muita dúvida. Ou é, ou não é. Né? Mas, então, numa situação dessas, que alguém tinha dito, o porém, né, hoje tem sido substituído, né, agentes da gestão têm sugerido o seguinte, existe espaço para aperfeições. Né? Ou seja, digamos, né, e especialmente, ou seja, né, nós somos daqui, pelo menos os que estão aqui, né, nós somos da região do Sul e normalmente nós somos mais duros. Né? Agora, quando nós chegamos em São Paulo, onde as pessoas examinam, então, pois é, eu acho que nós teríamos que estar vendo isso sob um outro aspecto, e não sei mais o que e tal. Não é quer dizer, existe uma tentativa do confronto, da fuga, digamos, não de um confronto, né, mas de tentar suavizar determinadas situações que eu acho que não precisam ser suavizadas, porque é isso mesmo. Se é fraude, é fraude. Entende? E eu acho que, nesse aspecto, eu entendo, obviamente, que a postura de você tem que ser essa. Né? Numa determinada situação, lá teve alguém, numa oportunidade, que se aproveitou de uma posição, digamos, num conselho e criou um outro negócio em paralelo, enfim. E aí ficou aquela saia justa. Não, pois é, o que vamos fazer com esse sujeito, assim, assado? Eu disse assim... Desvio de conduta, desvio de caráter. Simples. Né? Depois eu escutei na avaliação do final do ano, pois é, quando você fez essa comunicação, você foi muito duro. Eu digo, tá bem, eu aceito a crítica, mas eu não fui duro, eu fui realista. Né? Ou seja, quem faz isso não tem perdão. Não tem como a gente
reconciliar comportamentos com pessoas que agem de determinadas maneiras, né? E vocês têm que ser duros, né? Agora, na medida em que a gente é duro, é técnico, mas sabe se comunicar, né? É a mesma coisa que o tal do médico, né? Quem é campeão nisso, né? Também na área médica, são os oncologistas, né? Ninguém vai ao oncologista porque está com uma coisa boa, né? Só que eles sabem, ao longo do tempo, como é que eles vão comunicando isso, de forma que, eventualmente, ou a gente morre, ou o parente, ou a pessoa querida morre, a gente ainda fica grato ao médico por tudo que ele fez, né? Então, acho que tem espaços de melhoria, né? Aperfeiçoamentos que a gente pode fazer e que vocês verão que, no desempenho, né, da atividade, no dia a dia, eles fazem uma enorme diferença e vocês passam a ter, acho que o auditor passa a ter, uma percepção de que dentro do corpo de cada um de vocês também bate um coração, né? Que as pessoas acham que não bate, né? Que é aquela coisa dura, fria. Ai, mas tu vai me dizendo isso assim? Hein? Nossa, que mulher dura, né? Quer dizer, enfim, então eu acho que essas competências, digamos, pessoais, cada vez mais elas estarão aqui em evidência, e o caminho eu acho que é esse, já que, tecnicamente, vocês são todos bons. Mas essa questão de suavizar no relatório é uma questão muito do cultural, né, também, porque o brasileiro ele tem, porque a gente faz algumas emissões para fora de relatório de auditoria interna, as pessoas querem aquela linguagem direta, está errado, por que você enrolou aqui para dizer isso? Então, tem uma questão cultural nossa aqui que talvez também precisa ser trabalhada, né? Eu até recentemente, lá em Portugal, eu vi um relatório que ela falou assim, falcatrua. Se você colocar falcatrua no relatório de auditoria, você está morto aqui. Eu acho que tem uma diferença entre ser duro e ser mal educado, né? Então, eu acho que tem coisas que, enfim, a gente até pode achar que a gente pode até ter certeza de que seja isso, né? Mas, enfim, a gente tem que procurar o caminho das palavras, né, que digam a mesma coisa do que a gente pensa, mas de uma forma, digamos, mais culta. Agora, devo confessar a vocês que dá vontade de dar. Bom, podemos fazer as perguntas para quem está presente? Quem gostaria de fazer uma pergunta aqui do... A comunicação é a semente do bem ou do mal, né? Bom, vamos abrir para as perguntas e eu peço, por gentileza, eu vou até, quem quiser fazer a pergunta, leva o microfone, porque como está sendo gravado, a gente precisa captar via microfone, para que fique audível. Com licença. Oi, eu sou Arthur Damasceno, sou sócio do IAI. Só essa questão que vocês estavam discutindo aí, eu trabalhei muito com holandês. O holandês falava o seguinte, poupa meu tempo, que era o viés. Eu acho que, para latino, isso é realmente muito pé na porta. Mas minha pergunta é sobre certificações. Até porque, enfim, eu acho que aí na mesa, vocês são registrados em contabilidade, ou pode ter certificação CNAE, Banco Central, até que nem o Paulo aqui do meu lado. O Robert também, certificação de governança do IBGC, o Paulo também tem lá do Instituto. Uma das bandeiras do IIA são essas certificações de auditor interno. E meu ponto é o seguinte, eu nunca vou esquecer, eu trabalhei com um CFO de banco internacional, ele, na hora de negociar, perdão, Kleber, Fernando e para o Marcelo também, o Palamarchuk lá, ele usava a quantidade de funcionários certificados que ele tinha na auditoria interna e o fato de ter CIA, e o que significa ter CIA? Que ele segue um padrão, o mesmo auditor aqui no Brasil segue dos Estados Unidos, enfim, e tem um código de... Enfim, tem uma régua também ali. Ele usava esse argumento para falar, olha, muito do trabalho da auditoria externa você não precisa refazer. Com a forma correta, você usa o trabalho que está feito aqui dentro, né? Então, assim, eu queria ver, assim, ouvir de você, até no Brasil, não sei, eu acho que o que a gente tem de certificado deve ser uns
400, 500 aí. Se isso realmente é um caminho, uma oportunidade, e na cultura brasileira, enfim, se esse negócio não pode demorar muito tempo para valer alguma coisa, que para vocês, os externos, já vale. Desculpa a palavra, é o pedigree, é a régua. Mas para a interna tem também, mas ela funciona mais com uma boa prática, né? Esse é o meu ponto. E uma oportunidade para a empresa. Né? Bom, começando pelo IA, né? É lógico que a gente valoriza a certificação, porque eu faço até questão, quando eu vou entregar nas empresas, principalmente o QA, porque a empresa certificada segue o padrão internacional. Então, o Eloy, que estava aqui da Copel, quando ele recebeu a certificação, nós viemos entregar, a Cris era até avaliadora na época, eles trataram isso com tanta importância que eles reuniram o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria, a diretoria inteira e os funcionários que envolvia o sistema de integridade, que era compliance, risco, auditoria interna, quer dizer, eles trataram isso com uma importância muito grande e eu falei dessa importância realmente, que era uma importância porque a Copel passou a atuar, você estava lá, né? No nível internacional. Então, as mesmas práticas de auditoria que acontecia aqui no Paraná, na Copel, acontecia nas melhores empresas da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá. Então, isso tem um valor, né? Mas no Brasil, falando do IA Brasil, a certificação do auditor ainda é pequena, comparando com os outros países, né? Porque talvez tenha essa cultura, né, no Brasil ainda de escolher a pessoa com mais experiência, atuação específica, né? E às vezes você vê o potencial de pessoas aí com um potencial grande, mas às vezes não tem aquela experiência, é uma certificação e não acontece. Mas, de qualquer forma, a gente tem trabalhado para melhorar isso. Por exemplo, eu sou do Comitê da Auditoria da Fundação Rio Grandeza. Então, se eu entrar no fundo de pensão, eu fiz a certificação lá de Previdência Complementar. Então, como é que eu vou atuar se eu não tenho? Então, até para dar credibilidade, porque quando eu falo no Comitê de Auditoria com essa certificação de Previdência, o tratamento é outro, muda, né? Então, acho que o próprio BGC também, que tem a certificação de conselheiro, de conselho fiscal, comitê de auditoria. Então, quanto mais tiver a certificação, é melhor. Então, a gente tem aí um longo caminho pela frente, né? Quer dizer, a gente está buscando aí, que na realidade é um processo difícil, né? Não é fácil você ter CIA no Brasil. E nem sempre a empresa paga, né? Às vezes fica por conta do próprio auditor. Então, aí eu tenho visto um caminho assim para nivelar todo mundo. Você certifica a empresa, praticamente você certifica os auditores, fica conhecendo a ferramenta, e o IPPF fica mundial. Então, você acaba indiretamente certificando a empresa, dá conhecimento a esse grupo de auditores, e, naturalmente, esses auditores vão procurar a certificação pessoal. Eu acho que a profissão contábil é uma das mais controladas no país, né? Porque, se eu não me engano, a cada 2 ou 3 anos, quem é contador precisa passar por uma certificação, né? por provas de exercício de conhecimento e de atualização a respeito da profissão, não é? É igual a AB, funciona mais ou menos. Sim, mas isso uma vez no ano e depois você tem que ir renovando. Tem que renovar, mas é só por estudo, né? Sim, exatamente, da educação continuada. Eu acho que isso é herança do meu pai, na época que ele foi do conselho, que ele inventou esse negócio. Mas essa, por exemplo, é uma atividade que é um requerimento de educação continuada que eu não vejo existir em outras profissões. E eu acho que esse tipo de atividade, esse tipo de prática, digamos, eu acho que é pouco explorada e pouco divulgada. E que, por si só, digamos assim, as certificações eu acho que são importantes, mas essa, digamos, vamos chamar recertificação ou reconfirmação de atividades, digamos assim, da profissão, né, por meio aí de um procedimento de educação continuada, eu acho que é um caminho importante e eu acho que faz uma diferença. Na certificação do IBGC, por exemplo, eu tenho, tanto no Conselho Fiscal quanto no Conselho de Administração, eu tenho que comprovar a cada número X de anos, acho que são 3 anos agora, a minha atualização e a minha participação em atividades, digamos, dentro da governança, em conselhos, ou dando aula, ou enfim,
dentro dessa área para quê? Para manter essa certificação. Então, muito embora a gente saiba que exista profissional que tem certificação, mas que moralmente resolve morar do outro lado, mesmo com certificação, mas essa é uma questão pessoal, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela agrega na medida em que esse profissional, ele, né, sob o aspecto de quem contrata, de ver, bom, esse sujeito está, esse profissional está atualizado, né? Está em sintonia com o que está acontecendo e, consequentemente, não é um profissional que, enfim, não se atualizou, não estudou, não frequenta eventos e não está, consequentemente, apto, né, a trabalhar para a empresa na qual a gente está atuando aqui como conselheiro. Como avaliador, digamos assim, dessas atividades, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que essas certificações, acho que elas demoram para dar o efeito esperado, né? Mas, ao longo do tempo, a gente tem visto que esses programas de certificação têm conseguido separar um pouco os profissionais que são mais diligentes, que são, enfim, mais preparados e mais sintonizados com o que está acontecendo, e isso facilita, eu acho que a valoração que se dá a cada um deles. Isso, é exatamente o que eu ia falar. Acho que tem uma questão cultural, né? Então, eu fiquei um tempo, a minha carreira formada numa casa anterior, né? E aí, dialogando, né, com profissionais que estavam em outro país, por exemplo, dos Estados Unidos, para você chegar no nível de gerente, você precisava ter o CIA. Né? E aqui no Brasil, então, tem muita oportunidade, de fato, para melhorar tudo isso, para essa função da auditoria, e ser incentivado, porque a metodologia executada para as empresas de consultoria, ela segue um padrão, né, com as melhores práticas de auditoria. E aí a gente é treinado, é aculturado nessas melhores práticas, né? Só que esse treinamento recorrente que vem fazendo, mas precisa ter esse incentivo maior. Esse incentivo, então, acho que o Paulo falou, muitas vezes é custeado pelo próprio profissional, né? E aí o EA Brasil tem formas de a gente fazer isso de forma, né, empresarial, de fazer isso é importante. Nós, da Grant Thornton, a gente tem incentivado, faz parte do próximo fiscal year, incentivado os nossos profissionais, né, a fazer isso. Inclusive, está sendo discutido alguns benefícios, né, para os profissionais, porque é importantíssimo, a gente vê com bons olhos, e a todos nós, né, fazer isso. O mercado exige, então você começa a ter aquela diferença, como o Robert falou, né? Você parte do princípio que todo mundo sabe, mas quando você tem o certificado, é a questão que você falou, aquele pedigree, esse reconhecimento da qualificação. Então, tem muita oportunidade, é algo que precisa, de fato, melhorar e aproveitar os modelos que já tem fora, né? Como os Estados Unidos, que pede isso. A gente tem que fazer isso e nós, aqui, eu como um líder de uma consultoria, eu tenho que provocar isso, fazer isso, para puxar esse carro para que a gente tenha cada vez mais profissionais certificados. Está dentro do meu papel e tenho que fazer de fato. Uma observação só que eu gostaria de fazer na verdade, uma pergunta, né? Como é que os auditores vão se formar, a partir de agora, se na etapa inicial, digamos, da atividade, as suas funções estão sendo realizadas por robôs, né? Estão sendo automatizadas. Então, essa era uma discussão que havia lá no IESBA, né, que é o seguinte: como é que a gente, temos aqui, em tese, ganho de qualidade, mesmo com os eventuais vieses que esses robôs possam ter e que possam, no fim, eventualmente mudar o resultado. Agora, como é que nós fazemos que, né, o profissional jovem ele consiga pular, né, de uma carreira, ou seja, sair da faculdade, de obter o seu registro e a atividade na qual ele começava, né, deixa de existir porque está sendo automatizada. E aí, como é que a gente faz com que esse profissional jovem busque
esse conhecimento, porque ele só vai conseguir passar para a fase posterior, né? Ou seja, a fase pós-robô, né? Como é que eu faço com que, como é que eu asseguro ao mercado, né, que esses profissionais estejam sendo adequadamente treinados e, enfim, experientes quando uma parte da atividade principal deles não está deixando de existir, né? Eu acabei estudando direito, né, e não contábeis, porque um dia eu perguntei para o meu pai, digo, eu queria ir contigo no escritório para ver e tal. Então, num sábado de inverno, ele me levou assim, para trabalhar, porque, obviamente, ele trabalhava sábado sempre, né? E aí eu passei um sábado inteiro fazendo conciliação bancária. Tá? Então, aí com isso eu digo, olha, não é isso que eu quero fazer para a minha vida, né? Mas, enfim, tirando a brincadeira, eu acho que, sabe, é importante a gente acho que a profissão se enfrentar com a situação seguinte, olha, como é que nós vamos comunicar ao mercado que nós estamos formando profissionais quando na sua parte inicial de formação a atividade não os requer mais. Acho que é um desafio que eu escutei lá atrás e que me parece que continua sem resposta, então não é uma pergunta para ser respondida, mas tão só uma observação que eu gostaria de fazer e ao longo do tempo aí ver como é que isso evolui. Obrigado. Nessa questão, eu acho que a ideia que eu tenho é que não é a primeira vez que a gente vai passar por isso nos tempos, né? Então, as empresas têm que provocar os colaboradores, enfim, a se atualizarem, né? Então, a gente, quando faz a faculdade lá, tem o estudo de caso da Kodak, lá, da reinvenção. Então, isso, acho que é isso que vai ter que vai acabar acontecendo automaticamente e de forma orgânica. Se as empresas não se reciclarem, elas vão acabar se tornando obsoletas e aí não vai ter espaço no mercado para elas. Então, lá na BDO a gente já provoca, então a gente já está estudando como que a gente utiliza a inteligência artificial para apoiar a auditoria interna. Então, não é que ela vai substituir o auditor, mas como que ela pode me apoiar para ser mais efetivo, para ver o que a gente pode adotar de prática para se atualizar e continuar estando no mercado com a profissão, né? Bom, esse assunto de inteligência artificial, bom, o que eu posso, assim, na minha visão, né, que eu sempre fui um cara corajoso, né? O que eu não sei eu posso aprender, ou eu posso terceirizar o que eu não sei, né? E eu aprendi há muitos anos que a espinha dorsal de qualquer negócio, para funcionar bem, a gente tem que ter processos, tecnologia, né, e pessoas. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inteligência artificial. Então, quando eu comecei minha carreira, eu ficava desesperado que eu auditava a entrada de dados e a saída, e o meio eu não auditava. Então, eu fiz tecnologia da informação para entender esse meio, mesmo sendo contador. E o que acontece nesse processo de inteligência artificial? Por exemplo, o chat GPT. Tecnologia. Envolve pessoas. Quando você fala em processo, tecnologia e pessoas, o elo fraco da corrente que comete desvio de conduta ou descumpre a lei são as pessoas. Então, você vai ter que monitorar se essa ferramenta foi manipulada para fazer o mal. Então, você não vai perder o emprego. Talvez você vai ter que aprimorar, estudar como esse ambiente de tecnologia está sendo usado. Então, eu posso usar para o bem e para o mal. Então, esse é o nosso papel. Então, agora, se o auditor ficar parado esperando, não estudar, realmente ele vai ficar para trás. Bom dia, Paulo Lara. Minha pergunta é relacionada à área da educação, assim, né? Porque a gente que é contador e que trabalha com auditoria, né, geralmente a gente acaba migrando, né, o pessoal que trabalha com auditoria interna acaba
vindo da contabilidade, na sua grande maioria. E nos cursos, assim, principalmente em todas as áreas, né, de sociais aplicadas, eu não me recordo assim de ter visto essa ênfase, assim, né, esse direcionamento, ou pelo menos uma pincelada assim na auditoria interna, nas grades, né, dos cursos de sociais aplicadas, ou contabilidade, enfim. E a minha pergunta seria se tem, assim, se vocês têm algum entendimento, se existe algum levantamento ou alguma discussão, né, se seria o caso também de inserir isso até para fomentar, né, o aluno, nesse momento que ele está ainda na faculdade, às vezes nem conhece, porque a gente acaba vendo um pouco de auditoria externa, mas a auditoria interna acaba não estudando isso, não conhecendo, né, vai conhecer mesmo no mercado de trabalho, né? Então, a pergunta seria nesse sentido. Na minha opinião, desculpa, qual o seu nome? É Paulo? Paulo, né? Também. Antigamente eu não via isso nem nos cursos de pós-graduação. Então, hoje, por exemplo, na pós que eu acabei fazendo, já tinha um semestre inteiro foi referente a gerenciamento de risco, ética, código de conduta. Então, antigamente você não tinha um curso ali de só falando do programa de integridade, do compliance, era uma pós em controladoria, então, com assuntos contábeis. Então, eu acho que os assuntos, acho que propriamente da auditoria interna, acho que não tem um assunto ali, mas passa pela auditoria interna. Então, a gente já tem alguma coisa que está sendo direcionada por esse assunto, porque é como a gente estava falando aqui desde o início. Foi um assunto que foi ganhando importância no decorrer do tempo. Quando a gente falava 10 anos, falava de auditoria interna, antigamente era até o auditor externo que fazia uma auditoria externa. Hoje em dia, não. A gente tem equipe dedicada, equipe especialista que utiliza uma metodologia. Então, a gente tem framework para auditoria interna, onde a gente trabalha. Então, isso acaba dando magnitude para o assunto e acredito que nas grades, se eu não me engano, acho que na contábil já tem assuntos vinculados a compliance, gerenciamento de riscos, e um dos escopos desses temas é a própria auditoria interna. Obrigada, Kleber, Fernando, Robert, Paulo. Obrigada por essa calorosa fala, e importante para a profissão, né, e também para a responsabilidade da auditoria interna junto aos órgãos de governança, pela contribuição por esse webinar. Fazendo novamente um lembrete de que ali fora, no televisor, está o QR Code, só escanear, porque é importante para receber a certificação. Bom, esse bate-papo pode continuar, esse network, esse contato, ali no Coffee Break, e sigam as redes sociais da IA Brasil. Por que é importante? Já façam isso, porque a IA Brasil tem esse compromisso de cada vez mais trazer eventos como este para fortalecer ainda mais a profissão. E também lembrando que, para associados, estará disponível, né, a gravação na área restrita. Bom, tenhamos todos um excelente descanso e que, com certeza, cada um aqui sai maior do que entrou. Muito obrigada.